Olá pessoal, PET volume 3 para o terceiro ano do ensino médio, semana número 2. Olha só, o texto e as atividades dessa semana são mais uma revisão e não tem muita novidade, diferente daquilo que a gente conversou nas últimas semanas. A temática continua sobre o governo e a política. Eu sei que pode ser maçante para você, como para mim também é, mas eu gosto de lembrar nessas horas do Nietzsche: o que não me mata me torna mais forte. Então, acho que é assim que você deve encarar essa atividade dessa semana, tá bom? Estamos aqui novamente com Thomas Hobbes e o seu Leviatã. Primeira coisa, pega aí o seu PET nas páginas 108 e 109, para que você possa acompanhar à medida que eu for explicando aqui o que está no texto. Eu não vou ler o texto, é lógico, né? Então isso aí, mas ele é muito didático, está muito fácil. Mas aí a gente vai fazendo algumas pontuações, tá bom? É importante lembrar que Hobbes, da mesma maneira que Jean-Jacques Rousseau, são filósofos contratualistas. Ou seja, que defendem a ideia do contrato social. E dentro dessa situação, o contrato social propicia o desenvolvimento da sociedade e o desenvolvimento da forma de governo. E no caso do Hobbes, ele cita aí no texto duas frases em latim, que essas frases fundamentam a forma que o Hobbes pensa. E isso dá a identidade do pensamento do Hobbes. Então isso sempre vai ser cobrado, tá bom? Então fique esperto, porque o Enem está chegando aí. A primeira frase tem um erro no texto. Vamos corrigir. A palavra em latim é bellum hominum omnis. Tá? Não tem um contra que tem no meio aí não, tá? Corta. Nós podemos traduzir isso como guerra entre todos os homens. Ou guerra de todos contra todos. Nessa situação, na análise do Hobbes, aparentemente ele se estruturou no pensamento observando uma alcateia de lobos. Então, se você tem a oportunidade de ver algum documentário da vida selvagem, procura algum documentário sobre a vida dos lobos e você vai conseguir entender a forma que o Hobbes pensa, tá bom? Porque numa alcateia de lobos, a organização é ditada pelos alfas, o casal alfa. Tá? Ele que manda e define como é que a alcateia deve gerir, que hora que vai comer, ele que vai escolher qual animal atacar, qual a ordem de quem vai comer a caça. Tá? Então é muito bem determinado isso. E como é que o casal alfa define isso? Pela violência e pela força. Então a alcateia é regido dessa maneira, pela violência e pela força, por um casal que governa a alcateia. Quando a gente lembra dessa situação, a gente entende a segunda frase em latim do Hobbes. Homo homini lupus. Homem, lobo do homem. E aqui o lobo assume um significado de predador. Ou seja, o homem é predador do próprio homem. Agora, eu me pergunto por que Hobbes só analisou aparentemente o lobo e não as galinhas, os pássaros, os ratos, os gatos. Dá para pensar se Hobbes não se sentia uma presa. E, na verdade, não há desejo maior para a presa do que assumir o lugar do predador. Pensa nisso. E com essas duas frases em latim, Hobbes estrutura o seu Leviatã. Então, ele institui o Estado dizendo que é desse Estado que nós precisamos. Um Estado predador, feroz, que nos faça obedecer e que as regras sejam observadas. Esse é o Leviatã, uma figura mítica, poderosa. Agora, o Hobbes só coloca isso porque ele enxerga o estado de natureza como um estado caótico, onde tudo só prevalece pela força e pela violência.
E aí ele diz que o homem não é um ser social. Agora, eu particularmente acho estranho Hobbes perceber isso, e sendo que Aristóteles já dizia que o homem é um animal político, zoopoliticum, ou seja, um homem que vive e busca viver em núcleos sociais. A constituição da família é um núcleo social. E esse é um exemplo muito claro que nós somos seres de sociedade, nada caótico. Então isso é de estranhar. Então, se tudo está bem, não tem problema. Olha, esse é um exemplo, a família. Porque se não for uma situação de quando a sobrevivência está em risco, seja por segurança, por alimentação, a paz reina. Este é o padrão da natureza. Então, se não tem falta, carência ou disputa, tem paz. Agora, o que parece é que Hobbes quer distanciar o padrão da natureza geral para criar, dentro dessa ideia dele, uma natureza artificial. Uma coisa que você tem que lembrar é que Hobbes, Locke, Rousseau e vários outros filósofos vivem em um momento de transformação na Europa. Seus escritos estão impregnados de humanismo, o humanismo da Revolução Francesa, que tenta afastar o homem da natureza. E ele quer, com esse distanciamento, tornar o ser humano algo singular, distante, especial. Então, o que ele faz? Ele apresenta a natureza como algo ruim. Como algo ruim, e com isso ele cumpre o propósito dele. Porque a natureza que é ruim, o homem não é. E com isso ele apresenta o Leviatã, algo artificial, diverso da natureza, para ele controlar o homem que vive nesse estado de natureza ruim, para que o Estado possa prevalecer e transformar o homem em algo melhor do que a natureza. É isso que ele busca consolidar. Agora, qual que é a busca? Ele quer consolidar o quê? E isso é muito claro. A propriedade privada. A propriedade privada não existe na natureza. Não é? Interessante. Assim, tudo passa a ser feito pelo Leviatã e tudo é dele, inclusive a natureza. É uma propriedade privada estatal. O que antes era de todos e para todos, como é na natureza, deixou de existir e assumiu o nome de bem público, que não é mais de todos. Olha só a diferença. É com essas informações que você tem que ler esse texto, o primeiro texto, né, do Silvio Galo. Porque assim você vai poder perceber e surgir uma percepção por que o Hobbes cria o Leviatã. Agora, isso não ficou só, né? Houve questionamento. Não ficou só na área dos filósofos. Não, isso aí era uma situação real da época. Isso chegou para o jornal. Por isso, o próximo texto. Tá? Por quê? Essa pessoa que está aí é o Claude Frédéric Bastiat. Okay? Ele viveu em 1801 a 1850. Ele não é um filósofo, ele é um jornalista e economista. Mas, olha só, um jornalista e economista que percebe o que o Hobbes tenta fazer. E aí, como é uma voz importante, é uma voz de jornal. É uma voz que chega ao povo. Nesse texto, você vai perceber uma crítica, né, à visão do Hobbes e de Locke na época. Né? E eles usam a palavra de que isso é uma perversão. É algo que não deve ser aceito, ou pelo menos ser questionado. Porque o Estado agora sujeita os cidadãos. Ele explora. Né? E aí o Bastiat denuncia a falsidade das afirmações com o nome de garantia de liberdade. Né? E aí o que ele fala? Olha, peraí, tem que ter limite. A propriedade privada, defendida totalmente por Hobbes e tal coisa, o Leviatã controlando tudo,
E peraí, e os direitos individuais? Nesse caso, o Bestiatti, o jornalista, lança luz aos direitos individuais. E direitos individuais quais? Aqueles defendidos pela Revolução Francesa de 1789. Ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Coisas que Hobbes deixa em segundo e terceiro planos. Olha só, você deve entender e ler esses dois textos para ter uma tomada de consciência, para você questionar o que você entende por Estado. Estado instituído, Estado de fato. Tá? E eu te pergunto, você quer o Estado conforme Hobbes? Que garanta a segurança, a propriedade, o direito. Agora, entenda o direito aí como aquilo que o Estado determina que é direito. A justiça, determinada e gerida pelo próprio Estado. É isso? Você acredita nisso? Ou você acredita que o Estado é importante, mas que ele deve ter limites? Que não somos lobos. Que a propriedade é importante, mas não à custa da fome, do desamparo, da pobreza, a favor de uns poucos. Que direito é direito, para todos, sem distinção. Que a lei é para todos, sem distinção. Você está feliz assim? É justo para você? Você está empregado? É um emprego digno? Tem educação de qualidade? Suas necessidades básicas são atendidas? O Estado que você escolheu atende às suas expectativas? Essa é a proposta. Pensa, reflita. Okay? É a sua escolha que é importante. Então vamos lá? Agora vamos às atividades que não são poucas. A primeira questão é uma questão do Enem. Lembra? Terceirão, né? Então, já tem aí você exercitar essa sua percepção de tomada de atitude. Você tem dois textos. Um é do Hobbes, o outro do Rousseau. Dois contratualistas, mas totalmente diferentes. Nós já falamos de Rousseau em semanas atrás aí, ok? Você está na dúvida, procura as videoaulas lá e você dá uma olhadinha no pensamento do Rousseau para comparar com o pensamento do Hobbes. Mas só pelo que está escrito aí já dá para perceber. E aí você deve responder o quê? Os trechos apresentam divergências conceituais entre os autores, que sustentam um entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma... E aí você vai ter que fazer a relação, completar essa frase. Mas antes disso, você precisa de saber o significado de certas palavrinhas, tá bom? Se você não sabe, pega um dicionário. Terceiro ano, gente. Tem que saber ler e interpretar aquilo que você está lendo. Então vamos lá, vou te ajudar. Predisposição. Pré é de antes. Então, é quando você se coloca disponível para algo, certo? No caso da letra A, disposição para conhecer. Será que é isso? Vamos olhar as outras? Outra palavrinha ali na letra B, né? Submissão. Submissão é o contrário de predisposição. É estar sujeito, ser escravo. No caso, aqui, ele está citando escravo da transcendência. E aí, uma forma de você entender transcendência é aquilo que já não é físico, certo? É uma ligação com algo que não está além do físico. Então, você pode pensar, isso está dentro do campo da fé, é a divindade, é Deus, tá? Então, a religião. Então, aqui seria submissão à transcendência, submissão a uma realidade transcendente, ou à religiosidade, aos valores religiosos, certo? Na C, já tem aí outra palavrinha, tradição. Tradição é aquilo que vem da nossa cultura, que a gente aprende e acaba ficando repetindo, que isso nos dá identidade. Né? E qual que é a tradição que ele está querendo puxar aí? Tradição epistemológica. E aí, palavrinha da filosofia, né? Epistemologia é o estudo do conhecimento, é a forma de conhecer. Certo? Então, é você repetir as formas de conhecer. Quer ver um exemplo disso? A escola. É um modelo de tradução epistemológica. Do jeito que você senta, do jeito que você
o professor está lá que sabe tudo, você que não sabe nada. Não é verdade, né, gente? Então, um exemplo aqui, tá bom? Na letra D, condição original. Condição original é aquela que vem desde seu nascimento, desde o começo. E na letra E, ele cita vocação política. Né? A ideia é que a gente nasce com um destino determinado, uma vocação. Né? Algo que é chamado, é dom, que já vem com você, é fácil de fazer, né? Você gosta de fazer porque aquilo já está em você. No caso aqui, vocação política. Lembra que política vem de polis, vem de cidade, mas ou seja, uma relação entre os cidadãos. Ok? E aí, releia os trechos e responda conforme que foi solicitado. Na número 2, você tem um trecho de House, comentando as ideias do Hobbes sobre a guerra de todos contra todos. Leia o texto com atenção e responda. Vamos novamente elucidar alguns conceitos, tá? Então, o texto, o que está escrito aí? O texto apresenta uma concepção de filosofia política conhecida como... Opa, vamos lá. Letra A. Alienação ideológica. Não sei se deu tempo para a gente poder perceber isso aí durante o ano, mas vamos lá. Lembra que vamos passar para a segunda palavra, ideologia. Ou seja, o que é ideologia? É a prevalência da ideia. Tá? Ideologia é quando a ideia é mais importante, às vezes, de quem defende do que as pessoas mesmo. Alienação é quando você assume uma percepção que é totalmente contrária à realidade. Né? Você se aliena, você se afasta daquilo que é a verdade. Tá? Em favor, às vezes, de uma ideia que não é verdadeira. Na letra B, microfísica do poder, vem da ideia de Michel Foucault, tá? Que a gente tratou na semana anterior, onde as relações de poder estão presentes em todos os momentos. E as nossas decisões perpassam e mantêm ou muda as relações, mas são as relações de poder. Tá? Na letra C, se refere à percepção de estado de natureza, que a gente tratou nesse texto do Pet. E como a gente já falou ele sobre Rousseau, né, que é totalmente diferente, é mais fácil de você já fazer a sua comparação. A letra E é a ideia de vontade geral, né, ou seja, o poder da maioria, a vontade da maioria. Analise cada uma delas e responda conforme foi solicitado. As questões 3 e 4, nós vamos passá-las aqui juntas porque elas são fáceis. Basta você ler o texto antes de responder. 3. Para Hobbes, a guerra decorre do quê? Está lá no texto muito claro. 4. O que o medo da morte faz com os indivíduos? Lembra? Aqui eu tenho uma ideia de que segurança que o Hobbes tenta vender no Leviatã. Ok? Já dei a dica. Ok? Ficou quase, volta no texto. Você vai conseguir encontrar lá. Na questão número 5, você deve responder de acordo com o texto. Ainda que você não concorde, observe o que foi solicitado. Tá? É muito importante, pois não é uma questão de opinião. E o que diz na 5? Explique a frase do texto. O homem não é um animal naturalmente social. Beleza? Então verifica isso aí e escreve um textinho pequeno, 5, 10 linhas, sobre esse assunto. A sexta e última é uma produção de texto. Por favor, desenvolva mais suas respostas. Tá bom? Deixa a preguiça para lá. Não deixe de tomar conta. Isso vai te ajudar muito na redação do Enem. Tá? Então você tem que ver essas 3 opções, letras A, B e C, para elas estarem contidas dentro do seu texto. E o que pede aí? 6. Faça uma reflexão e redija um texto abordando as divisões entre Hobbes e Bastiat sobre A. O papel do Estado para cada um. Então localiza isso no texto de cima, a ideia do Hobbes, localiza isso no Bastiat, lê os dois e coloque isso em suas palavras. Tá? Letra B. Os direitos dos indivíduos perante o Estado. Hobbes tem uma ideia, está no texto em cima, Bastiat tem outro. C. O papel das leis no Leviatã e o papel das leis no Estado proposto por Bastiat. Ok? Isso aí é uma proposta de você fazer o que você tem que fazer no Enem, que é
trazer ideias contraditórias, contrárias, e para mais tarde você colocar a sua opinião. No caso aqui não pede para você colocar a sua opinião. Se você no final quiser completar, ótimo. Tá? E aí defenda a sua opinião com argumentos, certo? Dê exemplos do que você vive, do que você percebe e por aí vai. Tá bom? Chegamos ao final dessa semana 2 do PET volume 3 para o terceiro ano do ensino médio. Se você está atrasado com as atividades do PET 1 e 2, pode me enviar. Manda pelo zap que está aí no grupo de vocês. Olha, é um momento difícil, eu sei, mas ficar reclamando e com preguiça não vai garantir seu futuro. Tá? E as possibilidades e oportunidades vão aparecer. Agora, você só está pronto para a oportunidade se você estivesse preparado antes para ela. Senão, ela passa. Okay? E aí não adianta chorar o leite derramado. A gente se encontra na próxima semana. Até lá.